Em julho de 2020, fui eleita líder de igreja e trabalhei com a irmã Shen. No início, eu carecia de uma compreensão clara de muitos princípios e tirava as dúvidas com a irmã Shen. Eu aceitava qualquer conselho dela. Depois de um tempo, comecei a obter resultados no dever e me senti competente o suficiente para operar sozinha. Passei a atribuir trabalhos por conta própria, sem falar com a irmã Shen. Mesmo em casos em que deveríamos tomar uma decisão juntas, eu decidia sozinha. A irmã Shen sempre me pedia para não tomar decisões arbitrárias. Ela dizia isso na frente dos diáconos. Eu me senti perseguida. Ela não se importava com a minha dignidade. Passei a resistir a ela. Muitas vezes, ela rejeitava a maioria das minhas ideias. E eu me defendia, pensando: nós duas somos responsáveis pelo trabalho. Por que a última palavra é sua? Você sempre rejeita minhas ideias. Se acha melhor que eu? Os irmãos não pensarão que sou uma líder ruim? Como vou encarar todo mundo? Senti preconceito contra a irmã Shen. Quando discutíamos o trabalho, assim que minha ideia era rejeitada, eu me calava. Embora às vezes ela estivesse certa, a ideia de ceder me incomodava. Deve ter sido difícil e o trabalho deve ter sido afetado. Sim. Desenvolvi um preconceito cada vez mais forte contra a irmã Shen. Não queria conversar, muito menos discutir o trabalho com ela. Comecei a constrangê-la e eu mesma me sentia inibida e reprimida. Em janeiro de 2021, por questões de saúde, falta de cooperação mútua e constrangimento, a irmã Shen ficou negativa, não se recuperou e acabou desistindo. Em outubro, houve eleições para líder. Uma líder superior perguntou sobre a situação da irmã Shen. Uma obreira disse: ela melhorou muito e está suportando um fardo maior no dever. Fiquei um pouco preocupada. Acho que ela estima a irmã Shen. A líder pensará que a irmã Shen é apropriada para a posição. Se ela for eleita, não trabalharemos juntas de novo? Lembrando nosso tempo trabalhando juntas, fiquei horrorizada. Pensei, quando tínhamos opiniões diferentes sobre o trabalho, a maioria dos obreiros ficava do lado da irmã Shen. Ninguém me ouvia. A irmã Shen é muito justa. Se via que eu não agia segundo os princípios, ela me repreendia. Trabalhar com ela era ruim. Desde que ela parou, os obreiros têm seguido meu conselho. Se ela voltar, os obreiros só darão ouvidos a ela como antes? Se ela sempre me criticar, a imagem que cultivei entre os irmãos não será arruinada? Por isso, não quis trabalhar com a irmã Shen. Pensei, não dá. Devo falar sobre a corrupção dela, ou será um tormento se ela for eleita. Descrevi os comportamentos ruins dela, incluindo como se preocupava com status e não assumia um fardo no dever. Também citei alguns exemplos para reforçar a minha posição. Você a impediu de ser eleita para proteger seu status e reputação. Não é certo. Sim. Vendo que eu não a tratava com justiça, a líder comungou comigo sobre o princípio de tratar os outros com justiça. Mas eu não quis saber. Dias depois, a eleição começou, e a irmã Li me perguntou sobre a situação da irmã Shen. Pensei, ela não conhece bem a irmã Shen. Devo dizer-lhe que ela não é apta a ser líder, para que não vote nela. Então lhe contei tudo sobre o mau comportamento dela e que não assumia um fardo no dever.
Mas, nesse momento, uma irmã reagiu dizendo: na época, a irmã Shen estava num estado ruim, mas ela tem revertido as coisas e está suportando um fardo no dever. E ela comunga com paciência e nos ajuda com o nosso dever. Quando ouvi isso, fiquei angustiada. Por que você fica elogiando a irmã Shen? Você já votou nela? A irmã Li também votará nela? Se ela for eleita, teremos que trabalhar juntas de novo. Não vou me distinguir e serei corrigida o tempo todo. Seria melhor selecionar outro líder. Como sou líder já faz um tempo, ele concordará comigo. E mesmo que eu erre, ele não perceberá e não me criticará. E meu status não será desafiado. Eu não podia deixar que a irmã Shen fosse eleita. Então eu disse que a irmã Shen era inexperiente e só tinha conhecimento doutrinal. Quando disse isso, a irmã Li fez que sim, e me senti um pouco aliviada, achando que a irmã Li não votaria na irmã Shen. Quem então foi eleito? A irmã Shen empatou com outra irmã. Temia ainda mais que a irmã Shen fosse eleita e voltasse a trabalhar comigo. Depois, a líder me perguntou: a irmã Shen satisfaz as exigências para ser líder. Se ela fosse eleita, como você se sentiria? A pergunta me preocupou. Talvez fossem mesmo eleger a irmã Shen. Então eu disse: a irmã Shen é inexperiente e tem um caráter muito corrupto. A líder viu minha resistência e me expôs novamente, dizendo: você só nota as fraquezas e nunca os pontos fortes das pessoas. Arrogante assim não vai colaborar bem com ninguém. Quando ouvi isso, eu fiquei abalada. Achei que a líder tinha desvelado minhas intenções. Todos gostavam da irmã Shen. Como eu continuaria cumprindo o meu dever? Fiquei mal e não quis mais ser líder. Pensei, se é tão boa, por que não a elegem logo? Então eu disse à líder: eu não tenho humanidade boa. Não consigo mais cumprir esse dever. Escolha outro líder para me substituir. A líder estava ajudando você com os comentários dela. Resistir é não aceitar a verdade. Sim. A líder comungou comigo. Estou dizendo isso para insistir que você busque a verdade e resolva seu caráter corrupto. Percebi que eu estava descarregando a raiva no dever e me opondo a Deus. Senti-me envergonhada. Mas pensar em trabalhar com a irmã Shen me deixava agitada. Não queria lidar com a situação. Por isso, citei o trabalho como desculpa e fui embora. Fiquei muito desanimada. Percebi que eu estava me revoltando contra Deus. Eu estava evitando o arranjo de Deus. Se eu não mudasse, Deus me desprezaria e eu perderia a obra do Espírito Santo. Fiquei assustada. Então vim para diante de Deus em oração. Deus, há uma lição a ser aprendida nessa situação. Estou errada em evitá-la, mas não sei bem como refletir e me entender. Guia-me para entender tuas intenções e aprender a lição. Amém. Depois de orar, eu me senti em paz. No dia seguinte, soube que a irmã Shen fora eleita como líder, mas a notícia não me afetou tanto. Refleti sobre mim mesma. Eu criticava a corrupção e as deficiências da irmã Shen, mas não mencionava seus talentos e pontos fortes. Eu não a estava excluindo? Consultei passagens sobre anticristos que oprimem e excluem dissidentes.
Uma passagem me tocou profundamente. Deus Todo-Poderoso diz: como os anticristos excluem e atacam aqueles que buscam a verdade. Eles costumam usar métodos que os outros veem como sensatos e corretos. Até usam debates sobre a verdade para obter vantagem, a fim de atacar, condenar e enganar outras pessoas. Por exemplo, se um anticristo acha que seus parceiros buscam a verdade e podem ameaçar o seu status, ele falará sobre doutrinas elevadas e teorias espirituais para enganar as pessoas e levar as pessoas a admirá-lo. Desse jeito, ele pode menosprezar e oprimir seus parceiros e obreiros, e fazer com que as pessoas sintam que, embora os parceiros do nosso líder sejam pessoas que buscam a verdade, eles não são iguais ao nosso líder em termos de calibre e habilidade. Os sermões do nosso líder são altivos e ninguém se compara a ele. Para um anticristo, ouvir esse tipo de comentário é extremamente satisfatório. Ele olha para seus parceiros e pensa: você não é alguém que busca a verdade? Você não tem algumas realidades da verdade? Por que você não consegue explicar isso claramente? Se você tem a capacidade, suba no palco e fale. Agora você foi totalmente humilhado. Você carece da habilidade, entretanto, ousa lutar comigo? É isso que o anticristo está pensando. Qual é o objetivo do anticristo? Ele quer pensar num jeito de oprimir, menosprezar as outras pessoas e se colocar acima delas. É assim que um anticristo trata todos que buscam a verdade ou que trabalham com ele. Além desses atos malignos, os anticristos fazem algo ainda mais desprezível, que é que eles sempre tentam descobrir como ganhar vantagem sobre aqueles que buscam a verdade. Por exemplo, se algumas pessoas fornicaram ou cometeram alguma outra transgressão, os anticristos se agarram a isso como vantagem para atacá-las. Procuram oportunidades para insultar, expor e difamá-las, rotulando-as para abafar o entusiasmo delas no cumprimento dos deveres, para que elas se sintam negativas. Os anticristos fazem também com que o povo escolhido de Deus discrimine, afaste e rejeite essas pessoas, para que aqueles que buscam a verdade fiquem isolados. No fim, quando todos aqueles que buscam a verdade se sentem negativos e fracos, já não mais desempenham ativamente os deveres e não estão dispostos a participar das reuniões, o objetivo dos anticristos é alcançado. Quando aqueles que buscam a verdade já não representam uma ameaça ao seu status e poder, e ninguém mais se atreve a denunciá-los ou expô-los, os anticristos podem se sentir à vontade. Em suma, com base nessas manifestações dos anticristos, podemos determinar que eles não estão cumprindo o dever de liderança, porque eles não estão guiando as pessoas a comer e beber as palavras de Deus e a comungar a verdade, e eles não provêem vida para elas, permitindo que elas obtenham a verdade. Em vez disso, eles interrompem e perturbam a vida de igreja, desmontam e destroem o trabalho da igreja e impedem as pessoas na senda de buscar a verdade e obter salvação. Querem desviar o povo escolhido de Deus e fazer com que perca a chance de receber salvação. Esse é o objetivo último e pecaminoso que os anticristos desejam alcançar ao interromper e perturbar o trabalho da casa de Deus. Amém. Graças a Deus, as palavras de Deus expõem como anticristos atacam e excluem seus dissidentes. Sim.
Essa passagem me acertou em cheio. Deus expõe como anticristos oprimem, criticando e depreciando quem busca a verdade, para fortalecer seu status. Eu não tratava assim a irmã Shen? Durante a eleição, quando vi como todos viam a irmã Shen de modo favorável, lembrei do passado, quando todos seguiam seu conselho e ela recebia toda a atenção. Ela apontava minhas falhas, me desonrando. Eu temia que, se ela fosse eleita, só dariam ouvidos a ela e a admirariam, e ninguém me ouviria. Então entrei em pânico e neguei as habilidades dela. E exagerei seus casos anteriores de corrupção. Falei que ela era inexperiente e não buscava a verdade, tentando enganá-los para que não votassem nela. Quando a líder me criticou por tratar as pessoas injustamente, eu fui insensata e quis abandonar meu dever. Tudo o que eu dizia tinha segundas intenções, para proteger meu status e reputação. Em que isso era diferente dos anticristos que atacam os que buscam a verdade? Certo. O trabalho da igreja precisava de talentos. E embora a irmã Shen tivesse revelado corrupção, ela era justa e assumia um fardo no dever. Ela buscava a verdade quando se deparava com problemas. Ela podia ser líder. Mas eu temia que ela ameaçasse meu status. Por isso, tentei depreciá-la sem considerar o trabalho da igreja. Não pensava nas intenções de Deus, nem cumpria o meu dever. Eu estava perturbando o trabalho da igreja e cometendo mal. Então, senti que minhas ações eram terríveis. No passado, achava que excluir e punir eram atos de um anticristo. Mas então eu vi que eu tinha um caráter de anticristo e trilhava a senda de um anticristo. Se não me arrependesse, eu seria exposta e expulsa por Deus. Sim. Sem a exposição de Deus, não reconheceríamos nossos caracteres de anticristo. Resistiríamos a Deus sem perceber. Sim. Ao perceber isso, fiquei horrorizada. Mas Deus esperava que, sendo tratada e exposta, eu me arrependeria e buscaria a verdade para resolver meu caráter corrupto. Eu devia cooperar com a irmã Shen para fazer bem o trabalho. Sim. Depois, eu me abri com meus irmãos sobre minha corrupção, para que discernissem o que disse antes e tratassem corretamente a irmã Shen. Parei de excluir e resistir à irmã Shen. Verificava como ela estava, discutia o trabalho e colaborava com ela. Aos poucos, começamos a nos dar bem melhor uma com a outra. E eu fiquei mais à vontade. Graças a Deus. Durante uma reunião, a irmã Shen falava de forma muito prática sobre sua experiência. E pensei em como quase a impedira de se tornar líder. E me sentia ainda mais culpada. Continuei buscando e refletindo sobre a fonte desse problema. Achei esta passagem. Deus Todo-Poderoso diz: o apreço que os anticristos têm por seu status e prestígio vai além do das pessoas normais e é algo de dentro de seu caráter e essência. Não é um interesse temporário, nem o efeito transitório de seu ambiente. É algo de dentro de sua vida, de seus ossos, e é, portanto, sua essência. Isso quer dizer que, em tudo que um anticristo faz, sua primeira preocupação é seu status, seu prestígio, nada mais. Para um anticristo, status e prestígio
são sua vida e seu objetivo vitalício. Em tudo o que faz, sua primeira consideração é: o que acontecerá com meu status e com meu prestígio? Fazer isso me dará prestígio? Elevará meu status na mente das pessoas? Essa é a primeira coisa em que ele pensa, e é prova suficiente de que ele tem o caráter e a essência de um anticristo. Se não fosse assim, ele não consideraria esses problemas. Embora os anticristos também acreditem em Deus, eles veem a busca por status e prestígio como equivalente à fé em Deus e lhe atribuem peso igual. O que quer dizer que, enquanto trilham a senda de fé em Deus, eles também buscam status e prestígio. Pode-se dizer que, no coração dos anticristos, eles acreditam que a fé em Deus e a busca da verdade são a busca de status e prestígio. A busca de status e prestígio também é a busca da verdade. E ganhar status e prestígio é ganhar verdade e vida. Se acham que não têm prestígio nem status, que ninguém os admira, ou os venera, ou os segue, eles ficam muito frustrados. Acreditam que não faz sentido acreditar em Deus, que isso não tem valor, e dizem para si mesmos: essa fé em Deus é um fracasso? É inútil? Muitas vezes eles ponderam sobre tais coisas em seu coração. Ponderam sobre como podem construir um lugar para si na casa de Deus. Como podem ter uma reputação elevada na igreja para que as pessoas escutem quando eles falam e os apoiem quando eles agem e os sigam para onde quer que eles vão, para que tenham uma voz na igreja, uma reputação, para que desfrutem de benefícios e tenham status. Eles ponderam sobre tais coisas com frequência. Isso é o que essas pessoas buscam. Amém. Os anticristos cobiçam reputação. E tudo o que fazem serve à sua busca de poder. Querem ser obedecidos e amados por todos. Fazem tudo isso para estabelecer um reino próprio independente, competem com Deus e querem ser adorados. Isso. Minhas manifestações eram iguais às que Deus expõe. Eu estava tentando cultivar minha imagem. Buscava status e era o centro das atenções. Se via alguém mais talentoso como uma ameaça ao meu status, o atacava e excluía. Era assim que tratava a irmã Shen, temendo não me destacar se ela fosse líder. Exagerei sua corrupção passada para que não votassem nela. Até quis que um outro parceiro fosse eleito. Assim, como eu fora líder por mais tempo, se eu fizesse algo que não concordasse com os princípios, meu novo parceiro não perceberia e não me exporia. Eu poderia ser a maioral na igreja. Tudo o que eu dissesse valeria e poderia fazer o que quisesse. Meus desejos estavam fora de controle. Eu estava estabelecendo meu próprio reino independente. Sim. Para proteger meu status, eu oprimia e excluía os outros. Era diferente do Partido Comunista que ataca e exclui? Para manter seu governo autocrático e ser adorado e seguido, ele usa sua autoridade para oprimir e arrancar quem ameace seu status e interesses. Eu tratei a irmã Shen como o Partido Comunista trata suas vítimas. Não pude acreditar quão terrível me tornei em nome do status. Como líder de igreja, eu devia cooperar com os que buscam a verdade para completar o trabalho e trazer os irmãos para diante de Deus. Mas eu só pensava em status. Não tinha espaço no coração para a comissão de Deus. E não temia a Deus. Eu cria em Deus há anos, mas ainda oprimia em prol do meu status.
Eu o havia decepcionado e provocado o ódio dele. Buscar status não é uma boa senda. Sim. Percebi que havia outra razão pela qual eu oprimia e excluía a irmã Shen. Ela sempre me expunha e me levava a perder a honra. Encontrei a seguinte passagem referente a esse estado. O que você deve fazer para evitar a senda dos anticristos? Aproxime-se de pessoas honestas que amam a verdade. Aproxime-se dos que podem lhe dar conselhos e que dizem a verdade e o criticam quando acham um problema, e especialmente dos que podam e lidam com você. Eles podem ser de maior benefício para você, valorize-os. Se rejeitar esse tipo de pessoa boa, perderá a proteção de Deus e o infortúnio se aproximará. Se você se aproximar de quem entende a verdade, terá paz e felicidade e ficará longe de infortúnios. Se você se aproximar de pessoas descaradas e bajuladoras, estará em perigo. Você poderá ser iludido e o infortúnio poderá acometê-lo. Saiba quem é que lhe traz o maior benefício. Quem aponta quando você erra, exalta-se e autotestifica e tenta enganar os outros, é quem mais beneficia você. E aproximar-se dele é a senda correta. Conseguem fazer isso? Se alguém o humilha, você guarda uma mágoa vitalícia dele e diz: "Por que você me expôs? Eu não maltratei você. Por que sempre dificulta as coisas para mim?" Você guarda mágoa, o que cria uma divisão. E você sente que, como líder, tenho posição e status para proibir que me diga isso. Isso é expressão de quê? De não aceitar a verdade, de competir com os outros e é um pouco insensato. Isso não é preocupação com status? Isso mostra um caráter extremamente corrupto. Quem se preocupa demais com status tem caráter de anticristo severo. E se puder cometer o mal, será revelado. Quem rejeita e não consegue aceitar a verdade está em grande perigo. Sempre lutar por status e cobiçar seus benefícios são sinais de perigo iminente. Quem é governado pelo status pode praticar a verdade e agir pelos princípios? Quem não pratica a verdade e sempre faz coisas por status e sempre explora seu poder, não é um anticristo que está revelando sua verdadeira face? Amém. 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 Após ler essa passagem, percebi que não me expunham e corrigiam para rir de mim, nem para me depreciar ou envergonhar, mas para me ajudar a conhecer a mim mesma. Isso garantia que eu não seguisse a senda errada. Sim. Quando eu trabalhava com a irmã Shen, ela me expunha ao ver que eu era muito arrogante e arbitrária. Ela estava me apoiando. Sua supervisão era boa para minha entrada na vida. Mas entendi errado as boas intenções da irmã Shen. Achava que ela prejudicava minha imagem ao me expor e corrigir. Por isso, tive preconceito e a excluí. Era o meu caráter de anticristo. As palavras de Deus tinham me dado uma senda de prática. Eu devia ficar com pessoas honestas que buscam a verdade. E quando errasse e violasse os princípios, devia abandonar status e ouvir as ideias deles. Isso me ajudaria a não fazer o mal. Sim. Embora eu fosse líder de igreja, ainda havia muitos problemas que não entendia. Nossa corrupção nos controla. Sempre causaremos perturbação em nossos deveres. Só se trabalharmos em harmonia e ajudarmos uns aos outros, executaremos bem o trabalho da igreja. Sim. Amém.
Quando entendi a vontade de Deus, pedi perdão à irmã Shen e lhe contei como eu a tinha atacado e oprimido. Ela não me menosprezou nem me odiou como eu imaginara, mas comungou sua experiência para me ajudar. Quando nos abrimos e comungamos, deixamos nossos preconceitos. Graças a Deus. Graças a Deus. A palavra de Deus Aham. resolve todos os problemas. Sim, Essa cooperação não foi fácil. Sim. verdade. Mais tarde, negligenciei assuntos gerais por causa de outros projetos e só me lembrei de tratar disso 2 meses depois. A irmã Yang, a cargo dos assuntos gerais, me criticou. Você não se reúne conosco há 2 meses. Você não resolveu nossos problemas. E isso afetou nossa vida. Deus diz que líderes que só atribuem, mas não gerenciam o trabalho, são falsos líderes. Quando a irmã disse isso, eu tive emoções mistas. Perguntei sobre seu estado nesses 2 meses, só que pouco. E estive ocupada com outro trabalho. Não pode me chamar de falsa líder só por causa disso. Como espera que eu trabalhe se diz coisas assim? Se você me pegar cometendo algum erro de novo e me denunciar como falsa líder, eu não perderei meu status? Não posso permitir que você supervisione. Então lembrei como tinha atacado a irmã Shen no mês anterior. De novo eu queria impedir que a irmã supervisionasse o trabalho após dar sua opinião. Eu não estava atacando quem tinha opiniões diferentes? Lembrei-me de uma passagem. Deus diz: aproxime-se de quem lhe diz a verdade. Ter essas pessoas ao seu lado traz tantos benefícios, especialmente as que ousam criticar e expor você. Ter esse tipo de pessoa ao seu lado pode impedi-lo de se desviar. Se descobrirem que você violou os princípios da verdade, elas o exporão a despeito do seu status. Essa é uma pessoa honesta com senso de justiça. Não importa como ela exponha você, isso pode ajudá-lo. Isso é supervisão e exortação. Aproxime-se dessas pessoas. Com a ajuda delas, você está muito mais seguro. Isso é a proteção de Deus. Amém. Amém. Lembrando-me das palavras de Deus, eu me acalmei aos poucos. A irmã tinha sido um pouco dura, mas estava dizendo a verdade. Naquele tempo, não entendi seu estado nem resolvi os problemas dela. E a vida dela foi afetada. Como líder, era responsabilidade minha ficar a par dos estados das pessoas e resolver seus problemas, por mais ocupada que estivesse. Mas não me importei com a irmã, e quando ela deu sugestões, eu quis me vingar e atacá-la. Por minha honra. Eu era muito tóxica. Quando a irmã lidou comigo, estava supervisionando meu trabalho e praticando a verdade. Se me vingasse dela, estaria indo contra a verdade e cometendo mal. Correto. Correto. Quando eu percebi isso, orei a Deus. Deus, minha natureza é maligna. A fim de salvar minha honra, eu quis me vingar da irmã Yang. Isso é punir pessoas. Não quero mais agir de acordo com meu caráter corrupto. Praticarei a verdade e aceitarei as sugestões da irmã. Senti culpa por como tratar a irmã Yang e quis pedir perdão. Mas, para minha surpresa, ela pediu perdão primeiro, dizendo que tinha falado com um caráter corrupto. Eu também pedi perdão. Eu disse: você está certa, não fiz trabalho prático e deveria refletir sobre isso. Senti que ser exposta e ajudada pelos irmãos era para eu poder perceber
que eu não tinha feito o trabalho prático, que isso vinha de Deus e era a proteção dele para mim. Graças a Deus. Graças a Deus. Essa experiência mostrou que eu fora corrompida por Satanás e queria status. Para proteger honra e posição, eu oprimia e excluía. Isso era desprezível. Não importa a situação, devemos refletir e conhecer a nós mesmos e buscar a verdade para resolver nossa corrupção. Só então evitaremos cometer o mal. Sim, graças a Sim, Deus. graças a Deus.